2017, um tubarão fêmea se autorreproduziu em cativeiro, dando à luz 3 filhotes. A espécie estava num tanque, isolada de machos. Gente, boa tarde. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou Renata Caldas. Eu nasci em Brasília, estou aqui há 5 anos, aqui no Recife. Fiz mestrado lá na Federal, em artes visuais. Minha formação é em artes cênicas, então sou atriz e performer. E fiz jornalismo também. Esse trabalho se chama Tubarão Fêmea. E ele teve um incentivo do Funcultura, governo de Pernambuco. Eu sou Bruna Rafaela, pesquisadora, artista, educadora, coordenadora do Risco, que é um espaço de performance, inclusive, além de prática de modelo vivo. Inclusive a Renata também já performou, né? O meu show é Permitido Chorar e Meu Abismo no Risco, né? São as performances precedentes que ela utilizou na dissertação, né? Como análise, desenvolvimento, pesquisa. É muito comovente para mim ver a gente aqui reunidos, um grupo ótimo, né? Foi um sucesso de público, de audiência já, né? Numa tarde de sábado, reunindo-se em torno da performance, em torno de intervenção urbana também, porque não deixou de ser. Eu sinto uma espécie de renascimento, de uma euforia de estar a gente se reunindo em torno da arte. Então, o ritual da performance, para além do engajamento na linguagem em si, mas a gente está junto em torno de um fazer artístico. Então, é muito comovente para mim. Eu queria falar já agradecendo como estou feliz que a gente esteja juntos aqui conversando sobre arte. Eu tenho alguma coisa aqui em Recife que a arte está no corpo das pessoas, está no comportamento das pessoas, está na atitude. Isso foi muito claro para mim, como definidor também de arte contemporânea, ser atitude, presença, circulação, cidade. Essas definições, para mim, cabem muito à performance que eu vou fazer hoje aqui na performance Tubarão Fêmea, né, que está discutindo tudo isso, e é alguém que vem de Brasília. E aí eu acho que tudo tem um tom celebrativo e crítico, muito crítico, desde os disparadores, né, sobre uma crítica ao meio ambiente. Muita coisa naquele áudio, né, que surgia, ia disparando algumas reflexões que eu acho que são muito pertinentes a gente pensar o nosso mundo hoje em dia, para além da linguagem da pergunta. Eu acho que existe um mercado crítico no mundo que a gente vive, no mundo que a gente quer viver também. A partir desse personagem aí, como lá no campo do teatro, que é muito bonito falar um pouco, né, como essa unidade da performance. E eu vejo que Renata estava falando com um olhar, sabe, assim, estava falando com os elementos, com os objetos, com o plástico, com a água, com a piscina, com a caminhada, mas também com um olhar, né, com o corpo. Mas eu acho que tem potência para muita conversa, né, esses disparadores. É a primeira vez que a performance é apresentada, então a gente pode entrar ainda num lugar escuro, né, e experimentação e prováveis reperformances vão surgir daí. Bom, minha relação com a performance, eu comecei com a performance em 2000, né? Naquela época a gente não tinha pouquíssimas informações sobre isso, assim, né? Então, no final da década de 90, início de 2000, né? Por isso que eu acho, assim, super importante um projeto como esse, abrir um canal para discussão que às vezes, assim, dessa experiência mesmo que é performance, porque no meio acadêmico às vezes a coisa engessa um pouco, né? Tem a questão teórica e tal. E aí é super importante que tenha projetos como esse, assim, que o pessoal possa experienciar sem limite de idade, né? Sem limites, né? E aí você realmente passa a viver o que a performance ela é de fato, que é um lugar, né? O que eu penso da performance, né? Que ela é um tipo de expressão artística fronteiriça, sabe? Ela não se encaixa em nenhuma definição, sabe? A performance ela pode servir à dança, ela pode servir ao teatro, ela serve às artes visuais. Então, ela tá... ela mesma. E ao mesmo tempo ela é uma linguagem autônoma.
né? Então, você tem essa força que é a performance, né? Eu sou Adovale Dias, né? Minha formação é em dança, só que hoje eu trabalho muito com dança e tecnologia. E o Caminhos pela Performance foi um projeto que foi muito desafiador para mim, porque a minha prerrogativa era tipo, a gente vai abrir inscrição e a gente não tem um número máximo de pessoas. Todo mundo que se inscrever vai entrar, não tem seleção. Por quê? Porque eu acredito que performar é para todos os corpos, né? E eu tinha que dialogar justamente com todos os corpos que estavam lá para indicar talvez caminhos de se fazer performance. Eu não estou aqui para dizer o que é performance, porque performance, né, é ação. E daí a gente passou por alguns locais da performance visual, né, performance multimídia, performance em grupo, performance individual. E a gente acabou que no final de tudo a gente fez uma ação no CAC. A gente passou pelo figurino, passou pela organização do mapa performativo, como é que organiza uma performance, assim, né? Uma semana eu acho que foi o suficiente para que as pessoas saíssem de lá sabendo de alguma coisa, né? O mínimo que fosse do que seja performance ou performatividade, assim. Eu só quero agradecer a vocês, porque foi muita emoção, que vocês trouxeram, explicando. Aí, desde aquela voz ali, que eu estou assim, ó, muito obrigada. Você está muito boa, hein? Aquela colega, Também falando um pouco do processo, eu cheguei me perguntando por que o filtro de barro não era modinha, assim, não era tão usado. E passei a observar esse caminho desses garrafões, os garrafões nas portas, um garrafão que roda quilômetros até chegar, pega sol e vai, troca. Eu queria saber, parabéns à performance, parabéns toda a equipe. Quais foram as referências estéticas para a concepção do figurino da imagética da personagem? Houve várias referências, né? Que foi até de figurino de Aquaman, de Molokina, até uma estrutura, uma praia, um figurino de Paola Nogueira, também uma novela, então foi bem misturado. Mas assim, para mim, a minha Vava, todas essas imagens, né, que ela trouxe para mim, era o impacto visual, todas tinham um impacto visual. E também transmitia para mim uma imagem de guerreira. Tem a questão técnica também, que você não pode desconsiderar, que é uma ação, né? O figurino não pode limitar o movimento da pista. Certo? Né? Ela anda, ela entra na piscina, chuta a água, pega a água. Então, assim, a cor não pode ser limitada. E também, o aspecto técnico, o cinza, né, do tecido, do material, ele tem elastano, o cinza que remete a um tubarão. Então, assim, das imagens que foram passadas para mim, o que ficou mais forte para mim, né, que impulsionou a minha criação, foi essa coisa de uma mulher forte e guerreira, né, que trazia um impacto visual muito forte. Mas achei tão interessante porque quando a gente mergulha, né, na proposta, o quanto ele realmente remete à pele do tubarão. E dizer que a sua figura na apresentação me lembrou muito aquela figura do Blade Runner, a replicante. Né? Exato, então por isso que eu perguntei, mas você está aí na resposta. Que já é presente, né? Isso, mas aí pois eu achei bem forte, porque Interessante, porque eu passei várias imagens e falei, nossa, olha isso, esse futurismo, que incrível. E depois eu fui descobrir que são imagens de inteligência artificial, né?
E eu tava achando assim, as modelos maravilhosas, com acabamento, não sei o quê, um olhar, cada cenário. E eu, meu Deus, como é que esse cara consegue produzir isso tudo? E aí depois eu vi a hashtag, né, de inteligência artificial, arte, que aí é outro rolê, né? Mas enfim, é esse futurismo, né? A gente tá aí Quanto tempo você demorou para o processo assim, mais ou menos, né? Assim? Olha, eu acho que há 6 meses, não sei, naquela nossa reunião, me veio o nome Tubarão Fêmea. Eu tenho caderninho de nomes, alguns são bem ruins, mas o Tubarão Fêmea, esse aqui tem alguma coisa. Então ele já ficou meio guardadinho. E junto com isso eu estava fotografando várias coisas da cidade. No meio dessas fotos tinha os garrafões também. E aí eu fiquei tubarão fêmea, garrafão, tubarão fêmea, garrafão. E aí quando você tem um monte de artistas aqui, quando você está criando, você se direciona, tudo é aquilo que você está pensando, né? Tudo. Então eu só vejo garrafão há algum tempo. E aí, cara, tubarão fêmea, ok. Daí eu fui investigando e tinha notícia do tubarão fêmea que se autorreproduziu. Aí essa história, né? Eu falei, Bruna, olha que incrível. Porque o tubarão já está no topo da cadeia e no futuro só vai ter tubarão fêmea. Gente, isso é muito potente, né? Aí fui vendo outras notícias de reação de tubarão fêmea e uma coisa também, que a imagem do tubarão é tão agressiva que a gente não imagina que seja uma fêmea dos ataques. Isso tem a ver com o artigo mesmo, a baleia. A gente pensa numa baleia, né? Pensa na baleia macho. E o tubarão, a gente pensa no tubarão, é um homem aí, é um macho. Então, tem essa... Eu também, nas minhas pesquisas, né, fui ler mais sobre os ataques aqui e tal. Aí, tem uma literatura incrível, né, na imprensa sobre que justamente os mais agressivos são os tubarões fêmeas. Sim. Geralmente os animais, quando atacam as fêmeas, são mais defensivas, né? São agressivas pela geral. Muito agressivas. Porque as fêmeas. Macho que não é não. Então foi essa junção aí. Veio o áudio é o som da terra em movimento, porque é uma terra só. Jogar fora é onde, né? E queria dizer que eu gosto muito de intervenções na rua para observar a reação das pessoas. Quando chegou na ponte, tinha uma mulher passando, ela olhou e fez mesmo assim: se fosse eu fazendo isso, eu era a doida. Foi, aí eu acho isso ótimo. E tinha também uma cadelinha na esquina, olhando, também observando. Os homens também, tipo, aí fica, não sei se fica naquele impasse de tipo, proponham ajudá-la ou não, sabe? Você estava muito empoderada ali, muito... tipo, eu mesma faço minhas coisas, né? Não preciso de ninguém. E outra coisa também foi quando você entrou aqui no museu, que tudo que você estava olhando era como se fosse a primeira vez que você estava vendo. Então aí já entra o que a Márcia falou, aquilo de ser algo do futuro, porque é como se essa pessoa não reconhecesse aquilo que estava vendo. Foi como se fosse o contato do primeiro olhar, sabe? E me lembrou um outro filme, que além do Blade Runner, é o A Experiência, com a Natasha Henstridge. Não sei se vocês lembram qual é. É interessante. Tem um cara da literária chamado Musuko. E ele tem um livro chamado Performance, Recepção e Leitura. E tal, e ele trata de performance da poesia, desse tal. Mas ele tem uma reflexão bem interessante, que ele fala sobre a audiência, né? As pessoas que estão assistindo a performance. Ele vai dizer que o performer ele manipula alguns códigos que ele chama de reconhecimento, né?
que são corpos que são objetos estéticos, né? Objetos, lugares, né? O performer, ele consciente ou inconscientemente, ele eleja alguns objetos ou coisas que faz com que a audiência se reconheça naquilo ali, que é dali que vai mover o discurso. Né? Quer dizer, o título para o fêmea já traz um discurso. Né? Pelo histórico que a gente tem ali em Recife, né? Tudo isso e tal, né? E você fica naquela tubarão fêmea, né? Porque tenta ser tubarão, sei lá, alguma outra coisa, mas você começa a se questionar já no próprio título. Isso é um reconhecimento. E a outra coisa é a garrafa de água mineral. Uma coisa que a gente ia lidando com isso. Toda vez, você está em qualquer lugar, o pessoal passa de pai com água mineral. Gente, tem isso tempo, né? E aí, mas a questão do reconhecimento tem uma coisa que vai além, que assim, o performance envolve a audiência, e a audiência acaba mantendo uma certa distância, que você fala do empoderamento. Às vezes a pessoa reconhece, sabe que aquilo ali não é, mas sim se entrega de água. Né? Você tem algo mais aqui, então a observação muda do ponto de vista, né? E aproveitar o quarto, né? Dizer assim, de fato, o Barão Fêmea me chamou, o título mesmo me chamou. E eu fiquei pensando, assim, ela vai falar sobre essas questões, né? Porque essa coisa da mulher, ela toma conta, né? Ela cuida. Então, a água é um cuidado da mulher, assim, em vários lugares do mundo, porque faz parte dos cuidados que são socialmente designados para a mulher, não necessariamente que seja. E aí eu fiquei nessa viagem, entendeu? Assim, ela está carregando a água, simbolicamente, toda o peso, né? Fora, assim, a tubarão, mulher, né? Que, sei lá, carregar o líquido da placenta também, né? E tal. Então, assim, de certa forma, essas águas passam. Mas eu viajei muito, sabe? Eu me lembrei agora que ele falou, falei, toda a minha viagem foi essa, assim, de repente você estava tratando de outra coisa, assim. Mas tudo bem, é tudo água, né? E eu vim, eu adorei. Acho que eu água na cabeça. Teve um vendedor de água no sinal, em frente ao São Luís. E ele estava com aquele potinho de sorvete cheio de água, assim, mineral, para vender ali. Me aproximei e ele estava olhando assim também. Essa concorrência é essa, cara. Essa concorrência da vida real. Fala, já. Desde quando vejo o folder e ouvindo as discussões, já me sinto bastante provocada por tudo. Eu fiquei com várias referências aqui na cabeça, uma delas foi Vicky Muniz, né, que é uma artista visual que trabalha com isso, e faz essa relação, né, do objeto, do material descartável, tal, enquanto eu ouço a fala de se estar no futuro a partir dessa linguagem, né, eu fico pensando muito nos termos mais linguagens populares também, como boizinha, que é um boy vem do masculino e zinha vem do nordestino para se referir ao feminino. Então tem um cruzamento de linguagem aí, que aí eu fico pensando que futuro distópico seria esse, porque quando fala tubarão fêmea, se fazendo essa relação do corpo e natureza, eu fico pensando no hibridismo do corpo quanto animal, o corpo ser bicho e esse hibridismo, né, do corpo que se cruza, o corpo que passa em todas essas encruzilhadas. Eu não sei se é uma provocação ou uma pergunta, se em algum momento passou para você, e que se pensar que corpo distópico seria ele, seria apenas esse corpo que se cruza ao ser animal tubarão, que faz essa brincadeira, esse trava-língua, porque eu estava brincando e eu fiquei pensando, gente, esse tubarão é uma travesti. É uma travesti que está fazendo esse cruzamento, né? Eu acho que é mais a mistura mesmo. O fêmea é da onde eu posso falar também, né? Acho que tem um pouco isso, assim. E a história do tubarão de Recife também, que eu acho importante o onde estou, sabe? No trabalho. Mas são questões, eu acho que
são essas questões também. Quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei assim em choque. Era uma época que eu tinha visto uma outra notícia sobre golfinhos que tinham relações só pelo prazer mesmo, em relações homoafetivas entre golfinhos, fêmeas. O pintor, o desenhista, o gravurista, se ele tem uma relação com o corpo, ele quer representar esse corpo, ele faz isso à parte. Eu gosto de dizer que é como se fosse a relação sujeito-objeto, artista-obra. Há uma certa separação nisso, porque o corpo ali ele é representado. Na performance o corpo se apresenta, é diferente. Então essa fronteira que é sujeito-objeto, ela se desfaz, artista-obra. A obra é o artista, né? Então esse é um elemento assim muito desafiador, sabe? Porque o artista ele passa por uma exposição diferente do que um artista que está expondo, pintando e tal. Tá, e nem sempre o performer é artista, né? Porque, por exemplo, a palavra performance ela é multidisciplinar, né? Por exemplo, existem performances do jogador de futebol, né? Ele tem a performance dele em campo, ele não é um artista, ele é um jogador de futebol. Então essa palavra ela cabe em vários lugares. E daí a gente seleciona ela em performance arte, né? Que daí a gente vai entender o corpo enquanto manifestação artística. Porque enquanto não, a palavra performance ela pode caber em vários locais onde o corpo acione, né? Onde a ação do corpo, a performance social de sentar, a mulher cruza as pernas ou deixa as pernas abertas, tem toda essa prerrogativa que ainda existe, né? Infelizmente, isso tudo é performance, né? A gente agora está performando as máscaras, né? E daí isso é uma performance também, entendendo que não é uma performance artística. Performance arte é uma coisa e a palavra performance ela vai ser distribuída em vários outros locais também. Eu queria parabenizar pela ação, foi incrível, maravilhoso, performance, né? Também queria parabenizar o Mamã, né, por estar abrindo as portas, né, para que a gente possa estar aqui, né, fazendo esse bate-papo, vivendo essa experiência junto com a performance, né. Então, acho que está todo mundo de parabéns aqui, Bruna também, né, que participou da produção. E você está escrevendo o seu nome, né, aí definitivamente Estou virando uma performer, na arte performática, você realmente está escrevendo o seu nome aí na história, viu?